Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Capítulo de número 1, versículo de número 10. Enquanto os irmãos vão folheando, minha gratidão a Deus, poder conhecer mais uma partícula do povo de Deus, da noiva do Cordeiro. Me sinto feliz em poder, de alguma forma, cooperar com o reino de Deus. Quero aqui tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a gratidão, todo o tributo seja dado ao nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus também pela vida do pastor presidente desse ministério, que é o pastor Gilmar Santos, um grande homem de Deus. A vida também do pastor Robson. Deus abençoe o pastor Robson. Deus abençoe o pastor Sebastião. Conhecemos ontem ali na igreja do pastor, amigo nosso, pastor Gesaí. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, toda a sua família e toda a sua casa. Deus abençoe o evangelista Evandro, Deus abençoe. E a todos os obreiros que estão aqui, a minha retaguarda, que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Todas as irmãs, que Deus abençoe. A minha digníssima esposa que me acompanha. Deus abençoe a minha casa, a minha família e os meus filhos. Filemão, capítulo 1, versículo 10 e versículo 18. Vou ler 2 versículos aqui. Final da pregação, amados irmãos, eu tenho alguns livros sobre paternidade, livros de oração, livros sobre ansiedade, sobre traumas, depressão, sobre oração, sobre renúncia, e tem outros temas ali. Você pode adquirir um livro e abençoar a vida de alguém, colocar na sua biblioteca e ser abençoado. Tem essas Bíblias, que é a Bíblia da mulher. Ela vem com a letra grande, o hino das harpas, o índice, marcador de texto, caneta, esboço, estudo da Santa Ceia. Ela é personalizada, feita na mão. Você pode adquirir essa Bíblia, dar de presente para sua esposa, para a sogra e abençoar alguém. Tá bom, queridos? Eu vou estar lá fora. Se você quiser de alguma forma nos abençoar, passa lá e fala com a gente. Carta de Paulo a Filemão fica depois de Tito, antes do livro dos Hebreus. Todos acharam? Capítulo 1, versículo de número 10. Peço pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outra hora ele foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil é. Versículo de número 18. Se ele te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho, eu pagarei a dívida. Algumas traduções está diferente. Gostaria que a igreja lesse o versículo de número 18. Todo mundo junto. Pode se assentar. Tem liberdade. Tem liberdade de adorar. Você está na casa do Pai. Na casa do Pai nós temos liberdade para glorificar o nome do Senhor.
Se eu fosse colocar um tema, não é a minha intenção, mas se eu fosse colocar um tema nesse texto, eu colocaria: a dívida foi paga. A carta de Paulo a Filemon, nós sabemos que Paulo, ele foi o Saulo de Tarso da Cilícia, um jovem que perseguiu muito a igreja do Senhor. Ele era de uma família nobre. O sangue que percorria na veia desse jovem era o mesmo sangue que percorria na veia de Abraão. Ele era da tribo de Benjamim. Ele era um judeu da gema, sangue puro. E por ter acesso ao sinédrio e a forma que o cristianismo cresceu, muitos não aceitaram como o cristianismo cresceu em becos e valados. Jesus, quando subiu as vias dolorosas, 14 vias, e toda via era via dolorosa, não abriu a sua boca, como cordeiro foi até a morte de cruz. E no Gólgota, Jesus liberou uma palavra: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o outro Consolador. E essa palavra que o outro Consolador, tudo que eu faço, Ele vai fazer. Eu curo, Ele vai curar. Eu restauro, Ele vai restaurar. Eu levanto, Ele vai levantar. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem, era o telegrama de Deus para a igreja, porque Ele vela pela tua palavra para cumpri-la. Ele não é filho do homem para que minta, e nem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria, ou prometeria e não faria? Ele é Deus. A igreja vai crescendo. Pedro prega, 3.000 almas se convertem, mas debaixo de pressão, de perseguição, esse jovem muito perseguiu a igreja do Senhor. E se você ler a história de Saulo, você vê que lá na frente ele diz: eu não sou digno que me chamam de apóstolo, porque muitos eu persegui, quantos eu maltratei. E por ter acesso às cartas, era um jovem que tinha um conhecimento muito profundo. Ele teve a honra de estudar aos pés de Gamaliel, que não me falha a memória, era neto de Hilel. E em Jerusalém transpirava a religião. Lá estava o templo, o sinédrio, a sinagoga. Tudo permeava a religião, transpirava. Então ele perseguiu a igreja. Só que a igreja tem dono. Tocar na igreja é tocar também no dono da igreja. Ninguém pode mexer com a noiva, porque a noiva tem um dono. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja não foi comprada com ouro e nem com prata, mas com precioso sangue vertido na cruz do Calvário. Tua vida tem valor. E ao perseguir a igreja, e a fama que ele carregava, era uma fera indomável, um touro bravo, um baixinho de uma estatura mediana. Mas Jesus teve um encontro com ele no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegue? Muitos tinham medo, tremiam. Mas Jesus foi lá no caminho e fez uma grande obra. Eu vou profetizar que Deus vai salvar alguém da sua casa. Deus vai salvar alguém da tua família.
Deus vai fazer um grande mover, e vai fazer de alguém um grande pregador do Evangelho, um grande missionário. Na minha concepção, depois de Jesus Cristo, esse homem foi um grande plantador de igreja. Deus levantou ele. Quando Deus falou com Ananias: vai até a rua direita. Mas quem é, Senhor? E o Senhor falou para ele. Muito ouvi falar desse homem que perseguiu a igreja. Em outras palavras: Senhor, não tem outra pessoa para o Senhor escolher? Logo esse homem aí vai, porque ele é um vaso escolhido para levar a minha palavra. Deus escolhe quem Ele quer, Deus usa quem Ele quer, Deus levanta quem Ele quer. Pronto, e acabou. Ele manda e não é mandado. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é poderoso. E Deus faz uma grande obra na vida desse homem. Ele está escrevendo esta carta para Filemão. Na sua primeira prisão, Paulo foi preso por pregar o Evangelho. Paulo apanhou por pregar o Evangelho, por falar a verdade. E quando ele está nessa prisão fria, gelada, escura, sem amigos, Paulo escreve essa carta dentro de uma prisão. E dentro dessa prisão ele escreve o livro de Efésios, Colossenses, Filipenses e a carta a Filemão. Quem me ouve, diga amém. Quem era Filemão? Quem é esse homem? Tem gente que nem sabia que existia essa carta. Só tem um capítulo, 25 versículos. Se não me falha a memória, 335 palavras no original. Quem é esse homem chamado Filemão? Ele residia na cidade de Colossos, cidade das águas frias, geladas. E para quem não sabe, ele era um grande homem respeitado. Ele era um fazendeiro, poderoso homem, um mercalista. Filemão, antes de conhecer o Senhor, antes de encontrar salvação, ele tinha escravos que trabalhavam na sua empresa. Tinha conexões, contato. Mas com toda a riqueza que ele tinha, existia um vazio na alma dele. O homem pode ter muitos bens, mas dinheiro não pode preencher a alma. Somente a presença de Jesus pode preencher o vazio da alma do homem. Somente a presença do Espírito Santo preenche o vazio da alma. Quantas pessoas que são ricas, que estão se jogando do prédio, tomando remédio, depressivo. Um dia um grande empresário me ligou e ele disse: pastor, ora por mim porque eu estou morrendo. O homem tinha tudo, mas estava com depressão. Tinha um carro bom, casa boa, dinheiro, mansão, mas existia dentro da alma dele um vazio que carro bom, casa boa, dinheiro não preenchia a alma dele. Billy
em uma das suas viagens, ele parou o carro de madrugada e ele disse, fez uma oração e ele chorou na estrada. Disse: Deus, eu só sigo viagem se a tua presença me encher agora. Ele disse que sentiu a presença de Deus, em lágrimas se levantou e disse: agora eu vou, porque eu estou sentindo a tua presença. Aleluia. A maior necessidade da igreja é da presença de Deus. A maior necessidade da igreja é da presença dele. E às vezes, lá em São Paulo, muitas das vezes nós vamos na casa da irmã Joana, uma irmã simples, do círculo de oração, não tem muitos bens, mas a irmã acorda às 7 horas da manhã, com uma alegria que ninguém consegue explicar, glorificando a Deus, dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque lá na eternidade, ela tem uma mansão, ela vai andar em rua de ouro, ela tem uma casa. Eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão, eu voltarei outra vez. Aonde eu estiver, vocês também estarão comigo. Aleluia. Existia na Ásia uma feira realizada, e essa feira é um dos maiores encontros que tinha. Na verdade, era realizada uma vez por ano. Quantas vezes? Uma vez. Vinha gente da Capadócia, Laodiceia, Colossos, do Egito, de todas as regiões. Hierápolis, Laodiceia. Era uma concentração. E todo ano, Filemão, que era um empresário, ele era um mercalista, ele descia para esta feira. Junto com ele ia a caravana dos escravos. E dentro dessa feira, a história diz que lá tinha os paroleiros que vendiam mirra, seda, grandes empresários de muitas cidades. A história diz que Paulo pregava do lado do templo da deusa Diana. Era um templo, era algo magnífico, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo, baixinho, estatura mediana, colocou aquela cidade de ponta cabeça com a autoridade do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele pode mudar a história da cidade onde ele mora. Mas infelizmente, nesses últimos tempos, as pessoas não conseguem mudar, porque estão vazios do Espírito Santo. Mas quando você tem a unção de Deus, é como Pedro e João na Formosa. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Paulo pregava na autoridade que bruxo se convertia, feiticeiro se convertia, e os livros de bruxaria eram queimados. Deus começou a fazer algo grande. A minha oração é: ó Deus, levanta homens com autoridade, ousadia e com unção. E quando ele vai pregando na palavra, uma palavra cristocêntrica, sobre Cristo, Paulo vai pregando do lado do templo de Diana. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E se eu fosse falar da exuberância desse templo, eu gastaria no mínimo 15 minutos aqui para falar da grandeza, a deusa venerada. Mas quando Paulo pregava lá, a Bíblia diz, tua Bíblia, minha Bíblia, tua Bíblia diz que este homem Filemão ouviu a pregação de Paulo, e a palavra penetra até a divisão da alma, junta e medula, aonde o bisturi do médico não vai, a palavra é poderosa e ela vai. O
homem vazio, triste, ouviu a palavra entrou, e quando Paulo faz o apelo, a Bíblia diz que Filemão se converteu naquele dia, naquela feira. A palavra entrou, a palavra produz, a palavra cura, a palavra levanta, a palavra restaura, a palavra liberta, a palavra abre, a palavra também fecha, a palavra levanta. É a palavra, ei, a palavra de Deus. Como é tremendo quando a palavra entra. O crente que mentia não mente mais. O crente que era enrolado agora não é mais enrolado. O crente que bebia não bebe mais. Fumava não fuma mais. Xingava palavrão agora não xinga mais. Adulterava não adultera mais. Porque a palavra entrou e produziu nele uma mudança de comportamento. Aleluia! Deixa a palavra entrar. Ela faz. Ela é poderosa. Deixa eu te dizer uma coisa. O profeta Jeremias estava tão triste, mas a Bíblia diz lá em Jeremias 15: achando as tuas palavras, logo a comi, e a tua palavra foi gozo, alegria para o meu coração. Então como a palavra, caminha 40 dias, 40 noites, a caminhada é longa. Se possível, medita nela de dia, de noite. Você será como uma árvore plantada em ribeiros de água, dá os frutos na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo que você fizer vai prosperar. Os ímpios não são assim. Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Malaquias já disse outra vez: vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Quando o crente tem a palavra e ela entra, ele é diferente. Todo crente que tem a palavra, que ele guarda a palavra, ele tem uma vida regrada de oração, ele é educado. A palavra entrou no coração de Filemão. Filemão é o filho na fé de Paulo. Os estudiosos dizem que nesse dia Filemão nem quis mais barganhar, não quis nem saber mais de rolo. Montou a caravana e subiu para Colosso. Os escravos estranharam aquele comportamento. Ele era mercalista, mas quando a palavra entra, a palavra liberta. Por isso que o texto, se você ler a carta, quando ele chega na cidade de Colosso, Arquipo estranha o comportamento. Mas por que chegou tão rápido? Aí ele conta: eu conheci um homem de uma estatura mediana, 1,5 metros, calvo, manco, pregando do lado do templo da deusa Diana. E ele pregou um Cristo. E quando ele pregava, meu coração sentiu paz, alegria. Eu me converti, aceitei a Jesus. E quando ele vai contando tudo o que aconteceu, se converteu Arquia e Arquipo, e abriu-se a primeira igreja na cidade de Colosso. Porque a palavra tem poder, o nome de Jesus tem poder. E houve paz naquela casa, houve bênção naquela casa, houve salvação naquela casa, houve alegria naquela casa. Jesus fez uma obra naquela família. E eu acho lindo nessa carta que Deus salvou um homem poderoso e rico, Filemão. Mas Deus olhou para o porão, e no porão da casa de Filemão, o texto diz que existia um escravo chamado Onésimo. Onésimo, ele era, segundo o texto, já estou terminando, tesoureiro de Filemão. Um escravo ser tesoureiro naquele tempo era questão de honra, privilégio. Mas por quê? Ele era bom de matemática. Ele se destacava porque sabia ler e escrever.
O escravo era diferente. Sabia ler e escrever, era bom de matemática. E ele começou a tomar conta administrar a casa de Filemão. Mas os escravos eram muito humilhados, pastores. Às vezes casava, ficava 2 anos, pastor Jesaí, sem ver a esposa. Eles eram humilhados, rejeitados, desprezados, desvalorizados. Roma, existia, se não me falha a memória, mais de 6 milhões de escravos. Era um comércio poderoso. E qual era o sonho do escravo? A liberdade. Então o texto diz que ele, cuidando dessa tesouraria, Filemão, Onésimo, no coração de Onésimo, vem algo dele roubar o seu senhor. João Calvino afirma que Onésimo roubou algo de grande valor. E ele foge. Ele cometeu um delito. A lei era severa. Quando um escravo roubava o seu senhor, a pena era de morte. Era enforcado em praça pública, queimado, envergonhado, e às vezes queimava com a letra F na testa, fugitivo. Ele sabia do risco, mas ele cometeu um delito. Ele roubou o seu senhor. Mas quem é que nunca tem falha? Todos nós somos um Onésimo que errou, que tropeçou. Lutério diz isso. Todos nós somos um Onésimo. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Cada um tem uma área que Deus precisa trabalhar. Quando ele roubou algo de grande valor, ele fugiu para a cidade grande. Mas a tropa romana é acionada e eles vão querer capturar esse escravo. Quando o dinheiro acabou, os recursos acabaram, ele chegou na capital e a fama de Paulo percorria a cidade. E olhe bem para cá, Filemão é filho na fé de Paulo. E nos cultos na casa de Filemão, esse escravo presenciava Filemão falar do seu pai na fé, que era Paulo. E quando ele chega na cidade grande, a fama de Paulo percorria. Mas Paulo tinha apanhado porque pregou o evangelho. Paulo está preso nessa prisão porque pregava a verdade. Os romanos pegou Paulo, colocou num tronco mais ou menos de 1 metro e bateram, porque a ordem é: aleja, mata, ou mata ou aleja, porque se Paulo ficar numa cadeira de roda, ele não vai conseguir pregar o evangelho. Então a ordem é: quebrem a coluna. Não bate no braço nem na perna, bate na coluna para ele cair. Vamos parar esse pregador. E bateram na coluna de Paulo e levaram Paulo para a prisão. Quando eu li sobre isso, eu falei: meu Deus, a meta do diabo nesta última hora é querer quebrar a coluna. A coluna é a base. Olha esse templo, cada canto tem uma coluna, tem sapata. A coluna sustenta. A Bíblia diz que o vento que veio do deserto bateu nos 4 cantos da casa do filho mais velho de Jó, e a casa caiu. Porque a meta do diabo, ele não está brincando, é destruir a coluna da família, do ministério, do lar, dos irmãos. Aleluia. Mas o Senhor está me liberando uma palavra rema e uma palavra profética. Vim pregar para alguém aqui. Esta noite o Senhor está me autorizando a dizer: eu sei que o diabo quer destruir tua casa, teu lar, tua família, teu ministério, mas essa noite Jesus está marcando a coluna da tua casa. Ele está colocando sangue nos umbral. Nem a dona morte vai entrar lá agora, porque está sendo marcada tua coluna, tua família, tua casa, teu ministério, tua igreja está sendo guardada pelo Senhor. Levanta sua mão para o alto assim, isso. Eu sei que você é pentecostal,
Aleluia, glória a Deus. Olha para quem está do teu lado aí, diga para ele assim: Deus está guardando essa coluna, Deus está guardando essa coluna, Deus está guardando essa coluna, Deus está guardando essa coluna. Deus vai guardar teu casamento. E tem mais, tem gente aqui no culto que Deus está te dando livramento. Deus está guardando tua saúde, Deus está fechando a tua sepultura, e Ele está colocando a marca do sangue dele. Recebe essa presença. Estou sentindo a presença dele aqui, estou sentindo a presença dele aqui, estou sentindo a presença dele aqui. Ele está guardando você, minha irmã. Oh, minha amada, Ele está guardando você. Meu amado, Ele está guardando você. Esta coluna está sendo guardada hoje. Deus está colocando um sinal lá. Você é escolhida, você é escolhido. Aleluia. Laman choremai, choremakalamai, choremahai. Oh, managan choramagai. Se você entender o que Deus está dizendo aqui, você vai receber algo diferente. Porque o diabo te odeia, ele não te suporta, porque você é diferente, porque você tem uma chamada, porque você tem um brilho, você tem unção, você tem algo que incomoda. Então a meta é: vamos parar. Mas ninguém vai parar a obra de Deus na sua vida. Ninguém. Há uma proteção de Deus. Quando Paulo vai para a prisão com dor, costa doendo, apanhou, Deus já estava trabalhando. Porque houve um tempo na vida de Onésimo que o dinheiro acabou, os recursos acabaram, e ele, sabendo que Paulo estava em uma prisão em Roma, ele sabia ler e escrever. Ele escreveu uma carta no próprio punho, entregou essa carta para as tropas romanas, se entregando. E quando ele se entrega, os romanos pegam ele e colocam na mesma prisão que Paulo está. Paulo está ferido. Quando Onésimo chega nessa prisão fria e gelada, Paulo está lá, um dos maiores pregadores da atualidade. A carta diz que Onésimo era inútil. E quando ele chega na prisão, perguntando de Paulo, alguém diz: tem um ali. Segundo Hermílio Conde, diz que esse escravo, além de saber ler e escrever, era bom de matemática. Ele era enfermeiro, sabia curar feridas, sabia atar a ferida, não expor, atar. A minha oração é: ó Deus, levanta enfermeiros nessa última hora, porque nós estamos vivendo um tempo onde tem muito juiz na igreja, e juiz só tem um: Jeová. São pessoas que vêm para a igreja e dizem: você viu quem caiu, você viu quem pecou, você viu quem... São juízes. Deus não precisa de juiz. Deus precisa, nesta última empreitada, de enfermeiros. Pastor Sebastião, o bom samaritano não expôs, ele atou a ferida. Aí eu fico vendo o maior pregador da atualidade preso numa prisão fria, gelada. Tinha tanta gente para ajudar, ele não foi. Aí Deus pega o que é inútil, pega aquele que é humilhado, e através daquele que menos Paulo esperava, Deus levanta alguém para ajudar, e ele vai atar as feridas. Eu vou liberar uma palavra para quem crê. Deus vai colocar alguém no teu caminho para te ajudar. Você não está sozinho, não. Deus vai colocar um Josué na sua vida, Deus vai colocar um Caleb na sua vida, Deus vai colocar uma Ruth na tua vida, Deus vai colocar um Davi na tua vida. Deus vai colocar alguém. Há um Simão
um sirineu que está chegando para te ajudar. Há um bom samaritano chegando aí. Você não está só. Aleluia. Ele vai curar esses traumas. Ele vai curar essa ferida. Ele vai cuidar dessa dor. Foi o que te magoou? Foi uma calúnia? Foi pedrada? Foi uma afronta? Foi uma palavra ao contrário? Foi algo que tramaram? Você está ferida dentro de 4 paredes, numa prisão fria e gelada. Alguém dizia: Paulo não cresce. Geograficamente falando, o lugar era pequeno, mas Paulo ganhava alma dentro da prisão. Prega onde você estiver, em tempo, em fora de tempo, não importa o lugar, não importa onde você está, se é no Brasil, se é na África, se é na Angola, se é na América, se é em Portugal, não importa aonde você pregar, Deus vai alcançar o coração de alguém. Porque enquanto ele recebia o curativo, ele perguntou: quem é? E ele disse: eu sou um escravo, Onésimo, escravo de Filemão. Conheço Filemão, meu filho na fé. Pois é, Paulo, cometi um delito, roubei algo de grande valor, estou preso, e existia uma sentença. Quem me ouve diga amém. Morte. Existia uma sentença na vida desse rapaz. Paulo prega para ele, e Onésimo se converte numa prisão fria, gelada, escura, e se torna obreiro muito útil. Quando, com o passar do tempo, o texto diz que a tropa romana pegou Onésimo na prisão, estavam levando ele para Colossos, porque existia uma dívida, e a dívida tinha que ser paga. A praça lotada, porta, janela, todo mundo na expectativa. Na plateia tem muita gente mais contra do que a favor. Tem muita gente torcendo contra do que ao seu favor. Tem gente dizendo: acabou, já era, vai morrer, não tem jeito, acabou. Mas a última palavra não vem do homem. A última palavra não vem do médico, do advogado, do juiz, do desembargador da terra. A última palavra vem de um Deus que criou céu e terra. Descansa a tua alma, Deus ainda está no controle, na diretriz. O Espírito de Deus está me dizendo aqui: diga para alguém esta noite: haverá um escape de Deus, haverá um socorro de Deus para alguém aqui. Olhe para cá, nem tudo está perdido. Socorro, livramento de alguma parte virá para a tua vida, diz o Senhor. Quando pegaram ele na prisão, estão levando para Colossos. Paulo, tocado pelo Espírito Santo, começa a escrever essa carta: rogo pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, gerei num dia mau, num dia de lágrima. Outra hora foi inútil, mas agora muito útil é, e tornei a te enviar. E ele escreve enquanto Onésimo está indo para ser morto. Deus está tomando Paulo para escrever a carta. Se ele te fez algum dano, ou deve alguma coisa, lança toda a dívida dele na minha conta. Eu me responsabilizo, eu pago a dívida. Ele chama um obreiro, entrega a carta e diz assim: não pare em lugar nenhum, leve essa carta até Colossos, entrega na mão de Filemão. E eu fico vendo a velocidade, se não me falha a memória, acho que foi Titico que levou essa carta, cooperador de Paulo, que pegou um cavalo e levou a carta.
enquanto o diabo estava preparando o cenário de vergonha e de humilhação, enquanto o diabo estava indo com a farinha, Jeová já estava com a polenta pronta. Enquanto o diabo queria envergonhar, matar, roubar e destruir, Deus já estava indo para derrubar o decreto que foi dado de morte. Enquanto ele pensava que ia destruir a vida desse rapaz, o decreto de Deus, a carta de Deus chegou. E eu vou profetizar. Levanta a tua mão para mim profetizar. Levanta a tua mão. Eu libero a palavra rema profética agora. Toda a ferramenta do diabo preparada contra a tua vida não prosperará e vai cair, porque a resposta de Deus está chegando no caos, no dia mau, no dia da luta, no dia da adversidade. Tem resposta de Deus chegando. A carta chegou. Se Onésimo representa eu e a sua vida, Paulo também é um tipo de Cristo. Jesus entrou na frente e diz: qual é o preço? É caro demais, é pesado demais. Qual é o preço? Não é ouro e nem prata, é sangue. Pela Maria eu vou, pela Joana eu vou, pelo Pedro eu vou, pelo Tiago eu vou, pelo Sebastião eu vou, pelo pastor Jesaí eu vou, pela Maria também eu vou, pelo Roberto também eu vou. Escuta, pela noiva eu vou. Eu pago a dívida, eu pago o alto preço. Ei, a dívida foi paga lá no Calvário, quando ele gritou: está consumado. O véu se rasgou. Eu tenho liberdade para adorar a Deus. Pode adorar, pode chorar, pode glorificar, porque a tua dívida foi paga. Quando Filemão leu a carta em praça pública, a dívida foi quitada. Onésimo foi liberto, foi livre, e depois de 50 anos se tornou pastor da igreja de Colossos, porque Deus faz assim. Diga para essa pessoa mais bonita que está do seu lado, diga para ela: a dívida foi paga. Pode adorar a Ele, pode glorificar a Ele, pode falar em línguas, pode chorar. Diga para o acusador: olha aqui, a dívida foi paga, eu tenho liberdade de adorar. Adore a Deus. Sente a palavra entrando aí e produzindo em você um avivamento genuíno. Está caindo por terra todo o cenário de vergonha, de morte, de humilhação. Deus está dando um decreto aqui hoje para alguém: vitória, exaltação, honra. Quem quis te envergonhar de camarote vai ter que ver a tua dupla honra. Quem recebe essa palavra, fica de pé em nome de Jesus. Vou orar pela tua vida, mas recebe essa palavra. Quantos Onésimos estão à beira do caminho, mas Deus vai levantar uma geração diferente. Deus vai levantar uma nova geração aí. Oh, aleluia. Oh, você vai receber algo diferente agora. Há uma unção, tetelestai, a dívida foi paga. Deus está dizendo para você: pode adorar, minha filha. Você pode glorificar, porque a dívida já foi paga. Aleluia. Quero chamar minha esposa aqui para fechar com esse louvor. Levanta suas mãos, vamos orar. Diga comigo bem alto: a dívida foi paga.
eu posso adorar. Diga, o decreto de Deus já foi dado esta noite. Então comece a orar agora. É você e Deus. Recebe livramento, escape e socorro. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Deus vai fazer algo diferente. Recebe a presença de Deus. A palavra é poderosa e ela não volta vazia. Ela tem uma direção. Se no culto como esse você não sentiu nada, fala com Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Sente algo aí tocando em você. Pregador, tô com vontade de chorar. Chora. Nunca vi um justo sem resposta. Aleluia. Ou ficar no sofrimento. Tem saída, tem saída, tem saída. Basta somente
Recebe a presença dele aí. Recebe a presença dele aí. O toque dele está tocando em alguém. O teu choro não é em vão. Ele tem ouvido o teu clamor e a tua oração. Aleluia. A irmã, dá um abraço nessa irmã aqui. Isso. Abraça ela. Ela está sendo tocada pela uma unção diferenciada. Deus está tocando em alguém com renovo. Minha esposa, dá um abraço nessa jovem aqui. Sente-se abraçada pela presença de Deus. Correntes estão caindo agora. No mundo espiritual está caindo agora correntes. A unção de Deus, filha. Porque a estratégia do diabo era colocar uma depressão profunda. Mas está caindo agora. Deus está renovando todas as promessas que Ele te fez. Oh, aleluia. Isso. É Deus tomando você. Isso, dá lugar mesmo. Você tem liberdade. A dívida foi paga. Posso chorar, posso adorar, porque Ele pagou a dívida. Aleluia. Aleluia. A unção de Deus está nesse recinto. Há uma presença. O guerreiro forte desceu. Ele está aqui para te dar vitória. Renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus. Enche, 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 enche. Renebra, pai, pai, que honra-se. Ai, que declama-se. We cantar a babagassébia. Opa, pagalassébia, candalabahas. Ripala, catalassébia, narabagassú. E mandou, se andarábia, fly. Ifre andaracasuri, andarabahas. Sinta, 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 sinta. Receba, 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 receba. Ei, romanácia, né? Prepara sempre. Cantora Dan Almeida. Assim diz o Senhor. Tenho eu agradado da sua sinceridade, da sua pureza em me agradá-lo, em me servir. Permaneça somente na minha posição. E as minhas promessas estão chegando na tua porta. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Continue. Este homem simples, do qual eu muito tenho amado, e tenho distribuído da minha sabedoria, da minha ciência, sobre a tua vida.
Não fique somente com isto, mas a posição é muito maior e elevada para a glória do meu nome. Eu não estou nem com vontade de sair daqui. Pastor Jezaí, eu sei que o senhor tem horário pontual. Eu preguei lá, muitos anos eu prego. Sei que o senhor é muito pontual. Mas quando o Espírito opera, ninguém controla. Quando o Espírito fala, todo mundo obedece. Quando o Espírito está na casa, irmão, não tem menino que fica calado. É o Espírito que está pairando aqui. Pouca gente mas o Espírito está pairando aqui. Enábia, fraia, mandará, badagaçu. Aleluia. Oh, meu Deus. Como é que para um negócio desse, irmão? Como é que para? Fala para mim como é que para. Eu vou forçar a natureza. Eu vou forçar a barra contra Deus. Pastor, eu gosto de horário. Eu também gosto. Mas como que para um negócio desse aí? Fala para mim, explique. Pastor Roberto, eu já vi falar, eu não conheço São Paulo. Eu já vi falar que crente de São Paulo é crente de monte, crente de fogo. Um dia eu ainda vou embora lá para São Paulo para me ver esse negócio. Pastor, eu falo aqui nessa igreja. Eu falo aqui nesta igreja. Se for preciso de desmaiar, eu desmaio. Cair, eu caio. Levanto, profetizo. E até a sola do meu sapato é Pentecoste. Eu nasci no fogo e quero morrer no